Vamos lá, Espana trazendo para vocês um build atualizado. Esse aqui é um dos meus top 10 builds favoritos que eu mesmo fiz. Mais divertidos e mais legais para quem tá começando, quer tancar. Esse build vai te ajudar bastante nessa empreitada, tá? O nome do build é tiro, porrada e bomba, mas já não, né, algumas coisas já mudaram, mas ainda permanece o nome. Essa é a versão 3.0 atualizada para ele, tá? Qual é a ideia desse build? Então, para quem nunca fez, né, primeiras coisas, né? Este build não é um build meta tanque, não é para fazer trial, não é nada disso, tá, galera? Não é para fazer hard mode de dungeon. Ele é simplesmente para quem tá começando a querer tancar, um bom build para iniciante tancar no jogo. Eu vou fazer ele na versão Necro, mas dá para adaptar ele para qualquer classe, tá bom? E a ideia desse build aqui, basicamente assim, às vezes você vai lá, coloca na lista, né, no Dungeon Finder para ir como tanque, e aí o seu grupo, levante a mão se já aconteceu isso com você, né? Aí você chega lá, o grupo não tem dano suficiente, você fica preso nesse bagulho para fazer os dungeons horas e horas e horas e não vai para frente, né? Então, o que esse build faz? Qual que ele é bom? Ele é excelente porque ele vai dar bastante dano em área. Então, os ADs, né, aquele monte de mob que aparece mais simples, não os boss, mas os mobs, né, normais, os ADs, você vai matar eles muito fácil. E isso faz, né, também dar um dano no boss principal, mas não é tanto dano assim quanto nos ADs, tá? Então, só para deixar claro isso. Então, vamos lá, raças indicadas, qualquer raça, tá? No caso, isso aqui é Breton. Mas pode ser qualquer raça, não tem problema. E classe Necro, né? Nesse caso, eu vou explicar como Necro, mas você pode fazer com qualquer outra classe. Vai funcionar da mesma forma. Você só vai substituir as habilidades que são, por exemplo, essa aqui é específica de Necro. Você vai colocar uma de DK ou de Nightblade, dependendo do que você for fazer, tá? Eu tenho certeza que você vai conseguir pensar no que substituir. Se tiver alguma dúvida, sempre deixa aí nos comentários, a gente vê. E, né, eu e a galera estamos sempre de olho para responder, tá? Então, primeira coisa, distribuição de pontos, estatísticas. Quando você vai tancar, você vai botar tudo em health. E os sets que nós estamos usando escalam com health. Então, quanto mais health você tiver, mais vida, melhor, tá? Mundus Stone, no caso, estou usando o Atronac porque a gente precisa de mágica recovery, tá? Recuperação mágica é importante para esse build. Então, este build aqui, ele está com 1595 de mágica recovery, tá? Vampiro não é necessário, inclusive depois que eles nerfaram o Mistform pro Vampiro, eu não tô curtindo muito o Vampiro. Tudo bem, o Vampiro tem a passiva que reduz o dano que você toma, isso é verdade. Mas para quem tá começando, acho que não vale a pena um dano a mais de fogo que você toma. O custo maior das habilidades. Dá para tancar sem ser Vampiro, tá? Que mais? Poções e comidas, né? Comida que você usa, use sempre Bewitched Sugar Skulls, aumenta o Max Health, Max Stamina e Max Mágica, tá? E ela não é tão cara como as outras comidas, tá custando aí de 719 a 899 cada uma. As outras comidas mais caras não precisam, tá? Que mais? Poção, use Tree Restoration Potion, Health, Magic, Stamina, sempre que você precisar, tá? Mas esse build não precisa muito, você tem um sustain muito bom, né? Beleza, essas são como é a estatística, né? Consumíveis, etc. Mundos Stone, blá. Beleza. Agora, segredo, né? O arroz com feijão do build, tá? Nós vamos usar 3 builds juntos, né? E ele tem uma adaptaçãozinha aqui para um off bar aqui, para um back bar, tá? Então, vamos lá. Primeiro, Monster Set, estamos usando o Grotidar. O Grotidar, você consegue ele com o jogo base, não precisa ter nada, tá? Então, se você fizer o Vault of Madness, tá? Ele dropa no Vault of Madness. E onde que pega o Shoulder? Eu faço sempre, nunca dropo o Shoulder. Veja o vídeo dos Undaunted que ele vai te explicar como você consegue o Shoulder, tá? Então, capacete e ombreira, Monster Set Grotidar, tá? No caso aqui, ó, eu tenho o capacete Heavy, a ombreira Medium. Por quê? É tanque, né? Normalmente tanque, só que aí a gente tem... eu uso... São 1, 2, 3, 4...
5 peças pesadas, uma light e uma medium. Por quê? Porque aí dá a passiva do Undaunted, que vai nos dar essa aqui. Aumenta o Max Health, Stamina e Mágica em 2% por tipo de armadura que você usa. Então você usa os 3 tipos, Heavy, Light e Medium, você ganha 6% a mais. É muito bom, tá? O que o Grotder faz? Ele vai te dar Máximo Mágica e 2 itens. Quando você dá dano para um inimigo em 8 metros, você tem 10% de chance de criar poças de lava que giram em volta de você, dando 870 de dano de fogo para todos os inimigos em 8 metros de você a cada 1 segundo por 5 segundos. Esse efeito pode acontecer uma vez a cada 10 segundos. Escala com o maior do seu Weapon Spell Damage. Pouco dano, mas assim, ajuda bastante a pegar agro, né? Toda hora tá estourando e tá dando dano nos bichos em volta. Então, por isso que ele é útil, tá? Os outros sets que estamos usando 2 sets. O Lich, esse set, antigamente, ele era pago porque você tinha que ter Imperial City. Agora não precisa, Imperial City está gratuito, você consegue pegar o Lich Plate lá, tá? Ele dropa lá, dá pra você farmar ele. O Lich, no caso, ele dá Maximum Health, Healing Taken, aumenta sua cura, Maximum Health de novo, ou seja, um set para tanque, tá? 5 peças, quando você toma dano, você invoca uma nuvem de veneno que fica embaixo do cara que tá te batendo. Essa nuvem dá 1300 de dano de veneno a cada segundo por 5 segundos e cura você por 100% do dano causado. Esse efeito pode acontecer uma vez a cada 5 segundos e escala com mais o Max Health. Então, toda hora que os bichos estão te batendo, ativa o Lich e aí fica um veneno no chão que, além de dar dano nos bichos de Poison, ele ainda cura você em 100% do dano causado, né? Então, muito útil. O outro set que a gente está usando é o Baharás Curse. Esse set, ele dá Maximum Health, Maximum Mágica, Maximum Stamina, ou seja, um set híbrido. Reduz o dano que você toma de traps, environmental traps, né? Isso aí é pra... Não se preocupe em dungeon, você não vai achar muito trap. É um ou outro que tem. Isso é mais pra quem vai fazer ladrão, né? Mas esquece esses 4 itens. O que é importante pra gente é esse aqui, ó. 5 itens. Quando você dá dano, você tem 25% de chance de criar um chão dessecrado por 5 segundos, que reduz a velocidade de movimento dos inimigos em 3,5 metros e 60%. Dá dano neles em 1100 de mágica a cada 1 segundo e cura você por 100% do dano feito. Este efeito pode acontecer uma vez a cada 5 segundos e o dano escala com seu Max Health. Tá vendo essa combo? Que beleza? Lich e o Baharás. Quanto mais mob tiver, mais cura você recebe. Então você fica praticamente imortal. Tá com os mobs lá, não tem problema, você vai estar tranquilo, tá? Nessa distribuição aqui, não precisa ser exatamente essa que eu tô usando. Se você conseguir, vai substituindo as peças aos poucos. Especialmente o Baharás, galera. Se você quiser farmar o Baharás, ele dropa lá em Hillsbane, tá? Hillsbane tem o Baharás Curse, tá? E ele dropa Light, Medium e Heavy, beleza? Porém, você pode comprar no mercador, tá? E nem é tão caro, dá pra você conseguir. Então eu uso joias Baharás, ó, Arcane com Mágica Recovery, as 3 joias, né, básico, comprei elas. Ó lá, o sugerido aqui pelo meu addon, ele dá 10k, de 7.700 a 10k cada joia, então 30k pelas joias roxas. Aí a gente tem aqui, ó, tô usando o cinto Light, né, Divine com Maximum Health, e tô usando que mais? O Baharás aqui, a calça pesada também, Divine. Deveria ser Maximum Health, mas eu deixei Maximum Mágica aqui, tá? E tô usando, ó, peito. O peito tá Maximum Health, Sturge, né? Pra reduzir o custo do bloco. O sapato tá Maximum Health Divine, pra aumentar o efeito do Mundus. E a luva tá Maximum Health Sturge. Tudo encantamento de Health, tá, galera? A não ser que já tenha. Por exemplo, eu não vou mudar esse Grotder, já tá Infused, deixa ele, né? Então, e que nem essa calça que podia mudar também para Health, mas deixa assim, tudo bem, né? Então, Lich,
Lich. E aí eu uso as armas Lich, tá? Essas duas armas aqui, ó. Escudo e espada do Lich dropa lá no dungeon Pyrrhus Prison, tá? Sturge com Health e Defending com Weakening Enchantment. Deveria ser o Crushing, né? Mas ele tá com Weakening, tá bom? Precisava até alterar isso aqui. É melhor Crushing, porque aí você reduz a resistência do alvo, tá? Beleza. E aí no backbar eu uso uma Elstrom Ice Staff padrão, normal. Esse aqui é o normal mesmo, tá? Ele é charged aqui, mas podia ser infused de qualquer coisa. Pra você também ajudar a dar um dano que você vai usar o Frost, né? Você vai jogar um Wall Frost no chão. Ah, mas eu não tenho Oblivion, eu não tenho como fazer, eu não tenho o conteúdo para poder pegar uma Elstrom Staff. Então não precisa, você pode usar um Staff Lich também, não tem problema. Essa combinação tanto faz, não precisa ser exatamente isso, entendeu? Se tiver as joias do Lich, dropou as joias, você substitui. O importante é que esteja sempre funcionando, né? Pelo menos nessa barra aqui, da espada e escudo, o Lich com as 5 peças e o Baharás também com as 5 peças. Porque aí, quanto mais mob tiver, você vai dar dano em área neles todos e vai se curar com esse dano. E é muito bom, tá? Vamos lá. Habilidades que a gente usa nesse build. Primeira coisa, aqui, né, eu tô usando, como eu falei, isso é pra Necro, tá? Se você quiser, se substitui pra DK, ou Templar, ou Nightblade, ou Warden, o que você quiser, tá? Pra Necro, essa foice é maravilhosa, tá vendo? Ela ativa já, ó, tá vendo essa runa azul no chão? Ela ativou pelo Baharás, tá vendo? E ativou também o Grotthus. Ficou dando dano em área, estourando. Então, ó, olha só. Com um negócio, você já dá o dano lá. Ó, o pocinho fica girando em volta. E aparece o Baharás no chão, dando dano nos bichos ali em área, tá vendo? E ó, e a vida subindo aqui, né? Curando. Beleza? Além disso, essa habilidade, né? Ela dá 4.300 de dano em cone para todos esses bichos. Cura em 6k de health para o primeiro inimigo atingido e um adicional de 2k para cada inimigo adicional até 5 vezes. Então também é outra coisa para te manter vivo. Depois de dar dano, você cura ainda 894 de health a cada 1 segundo, 5 segundos. Essa cura escala com seu max health. Então ela faz todo sentido nesse build. Além de ajudar a matar os bichos, porque ela dá um dano legalzinho até para um tanque, ela te mantém vivo. Seguida nosso taunt, né? A gente tem que ter o taunt, não se esqueça de usar o taunt sempre. O taunt não é importantíssimo. O Pierce Armor, você ataca o inimigo, dá o dano e taunta eles para fazer eles atacarem você e tira a armadura deles, tá? Em seguida nós temos a habilidade Psychic Race Against Time. Essa aqui para ajudar a reposicionar quando precisa fazer um dance, né? O bicho vai soltar um AoE, aí você pode correr melhor. Ah, Pana, mas eu não tenho Somerset, eu não tenho Psychic, como é que eu vou fazer? Ah, meu Deus, acabou. Não, não acabou. Aí você pode substituir. Coloca outra habilidade para aumentar a tua velocidade ou alguma outra que você queira. Não precisa. Por exemplo, aí é o caso Vampiro. Você pode usar a névoa só para se mover mais rápido. Você ainda vai tomar o dano porque eles arrumaram isso, né? Antigamente a galera usava para não tomar dano dos bichos. Agora não funciona, mas a parte de velocidade de movimento ainda funciona, tá? Caveirinha. A caveirinha é aquele negócio, né? É signature skill do Necro, né? Toda hora que você tiver ela disponível, você vai ajudar. Você ajuda o AoE, né, dela ajuda a finalizar os bichos, dá dano de fogo pros inimigos, né? Então, muito útil e ainda deixa um cadáver para você usar para quando você precisa fazer. E lembrando, né, olha lá, quando você tá de frente aqui, ó, bum, estourou, chamou, estourou, chamou, tá vendo? Toda hora você vai chamar a caveirinha que tiver disponível. Não tem buff para recastar? Chama a caveirinha. Essa é a rotação. Necrotic Potency, eu gosto muito desse skill, né? Essa versão dela é muito boa. Você suga a vida dos alvos e ainda ganha 6 de ultimate e cura 1.900 de vida a cada 1 segundo por 2 segundos. E ela escala com seu max health, então faz todo sentido.
enquanto ela estiver eslotada, o dano que você toma é reduzido em 3%. Eslotada quer dizer, ela está na barra aqui, você toma 3% quando estiver nessa barra, tá? Então essa aqui, galera, sempre você vai usar, morrer um monte de bicho, suga a alma deles pra você ganhar Ultimate, tá? Por falar em Ultimate aqui nós vamos usar o Colossus, tá? Colossus, também conhecido como Francinei. Esse AoE em área aí, maravilhoso. Bate nos bichos 3 vezes, dá dano de gelo cada vez, né? E dá dano, aplica Major Vulnerability para os inimigos por 12 segundos, aumentando o dano que eles tomam em 10%. Sempre, né? Use o Francinei. Bom, se você estiver usando outro personagem, outra classe, não tem o Francinei, não tem, né? O Colossus, use o Warhorn, tá? Agressive Horn, que aí você vai dar Major Force pro... É o padrão. Ou então, use, sei lá, usa um outro ult. Ah, tá faltando dano, bota um outro ult ali, tá bom? Aí na barra do Frost Staff, que lembre-se, galera, outra coisa, dica, tá? Quando você precisar bloquear, você pode usar o Frost Staff também. E quando você tem as passivas do Frost Staff, no caso eu tenho, quando você usa ele para bloquear, você usa o Mágica em vez de Stamina para bloquear. Então você tem esse pool para bloquear de Stamina e esse pool de Mágica, lembre-se disso, tá? Na barra de Mágica, temos o Nerving Graveyard, Boneyard. Você joga esse aqui no chão, sempre vai dar dano em área nos bichos. E também quebra a armadura deles em área, é muito útil, muito melhor do que você usar só o seu Taunt. Você vai usar isso aqui para quebrar a área dos bichos que você está matando no AoE. Em seguida nós temos o Unstable Wall Frost. Esse aqui é o motivo pelo qual a gente usa o Frost Staff do Maelstrom, né? Eles vão tomar mais dano por causa dos nossos Light Attack quando eles estão em cima do muro, certo? Em seguida nós temos Fantasminha, camarada. Fantasminha, cura você, cura os amiguinhos que tá quase morrendo. É tipo um mini healer. E enquanto estiver ativo, 10% do dano que você toma é transferido para o Fantasminha. Deixe sempre o Fantasminha vivo. O Fantasminha viva sempre. Fantasminha morreu, chama de volta, tá? Em seguida nós temos o Agony Token. Esse aqui é um Flex Spot. Você pode botar o que você quiser aqui. Eu gosto de usar esse aqui, porque esse aqui o bicho morre mais rápido. Você joga isso aqui, os caras ficam com Fear. Você fica recastando Fear neles, né? Tá? Então, eles dá Minor Protection para você e para os aliados. Reduz o dano que vocês tomam em 5% em área. Depois de 2 segundos ele fica dando esses peidos aí de dando Fear nos bichos. E os aliados podem ativar a sinergia de Pure Agony, faz com que eles tomem mais dano e aplica Minor Vulnerability, aumentando o dano que eles tomam. Então é win-win-win. Vale muito a pena o uso dele. Se quiser, se substitui. Tem várias opções aí de outros skills que você pode usar, especialmente se você é Neco, tá bom? E por último, nossa armadurinha, Beckoning Armor. O Morph Beckoning Armor é muito bom para tanque, porque essa aqui, quando você casta ela, e alguém bate você a mais de uma distância, né? Com range, você puxa eles para você a cada 3 segundos, né? E te dá também armadura para você ter um resist melhor, tá? Esse build aqui, ó, chega a 24k de resist, 21, ó. Não é um resist maior que tem, mas também não é de se jogar fora, tá bom? Dá para fazer o conteúdo aí. Beleza? Ultimate que a gente usa nesse build para Pug é muito bom. É o Renewing Animation. Esse aqui você traz até 3 aliados que morreram, né, de volta. Você dá um res em área e restaura 5.300 mágica e stamina para cada aliado que você tentou ressuscitar. Então é muito bom para você voltar à vida. E aqueles momentos, morreu os DPS, levanta eles, né? Os caras vão te amar por isso. Beleza? O que você pode fazer aqui para modificar esse build, tá? Então, vamos coisas que deixariam ele coisa que dá para você deixar ele mais roubado ainda, né? Por exemplo, Monster Sets, né? Nós temos aqui alguns Monster Sets, Dungeons, aqui ó. Monster Sets que seriam úteis
para este build. Isso aqui você não usa. E Lambris também não é bom. Engine Guardian é bom, ele vai te dar recurso, né? Se tiver com falta de recurso, o robozinho vem e te cura. O que mais? Esse aqui, se o crítico for bom, ele dá um shield melhor. Não acho tão útil, né? Não dá tanto dano. Esse aqui é bom se você tiver uma combinação, né? Tá faltando... O cara que tá com vocês no grupo é fake healer e os caras estão morrendo muito fácil. Shockthorn é um bom, né? Também conhecido como boca de... algo que não pode falar, senão o vídeo fica desmonetizado. É muito bom. Ele pega um cara, né? E vai curar bastante. Funciona para manter a galera viva. Outro que vale a pena. Esse aqui para aumentar o dano, mas aí ele escala com Weapon e Spell Damage. Então fica elas por elas. Não seria. Esse aqui também. Celine para dar patada nos bichos que está batendo em área, né? Dá um cone. Mas ele escala com Weapon e Spell Damage. Não é tão útil, né? Blood Spawn vai aumentar a tua Stamina Recovery. Te dá mais Resist e gerar Ultimate. Pode ser útil, né? Sempre bom. Swarm Mother, esse aqui é interessante talvez, né? Ele dá máximo Stamina, máximo mágico. Quando você bloqueia um inimigo que está entre 8 e 22 metros, você joga uma teia e puxa ele pra você. Talvez, você já tem o Beacon em Armor, né? Mas se tiver com falta... tem muito range, os bichos não vêm. Swarm Mother é uma boa opção. Storm Fist, não muito útil. Escala com Weapon Spell Damage, né? Não é tão legal. Banished Cells... Chamar o Atronax escala com Weapon Spell Damage não vale a pena. Esse aqui é legal, ó. Talvez o Shadow Range funcione bem para esse build. Você invoca um pet, né? Esse dá 1500 de dano de mágica e aplica Minor Man, reduzindo o dano que o alvo faz em 5%. E ele escala com o teu Max Self. Então talvez seja mais útil. O Grotder, que é o que a gente está usando, né? Dano em área, muito bom. Tremor Scale, quando você usa um taunt, você faz um Dune Reaper sair do chão, dá dano físico para todos os inimigos a 4 metros e reduz a resistência física dele em 8 segundos. Também é útil, né? E ele escala com o teu Physical Spell Resistance. Pode ser, a gente não tem muito Physical Spell Resistance. O Malubet também, quando você tá tomando 10% de chance de criar um raio que rouba a vida dos alvos, né? Você já não morre, aí com isso aqui você fica ainda mais imortal. Mas não dá tanto, não tem potencial de dano em área tão útil. Slime Crawl não é muito útil também. Chance de crítico, Minor Berserk. Tem os de DLC aqui que talvez seriam interessantes, né? Esse aqui é bem legal também. Aí que você não precisa nem de healer mais pra andar contigo, né? Você anda com Earthgore. O Earthgore é muito útil, ele ativa, né? É uma cura de emergência. Alguém cai para 50% de menos de vida, ele bum, ativa, pum, começa a curar o cara. Útil, bastante útil. Castlethorn pode ser também. Tem alguns aí. Esse novo eu não fiz. Aliás, eu preciso fazer esses novos aí, né? Eu não fiz ainda. Valcrit. Enfim, é isso, galera. Esses são os DLCs aí, né? Os Monster Sets que eu acho que seriam interessantes para esse build. O principal mesmo é o Grotder, porque o Grotder vai o tempo inteiro ativar e dar os efeitos aí, né? Em relação a Champion Points, não podemos esquecer nunca. Champion Points para esse build verde é sempre igual, né? Rationer, aumenta todas as passivas, amarelinha, né? Aí aumenta a velocidade fora de combate 20%, Steel's Blast, Liquid Efficiency, economia de veneno e poção. Rationer aumenta a duração da comida e Treasure Hunter melhora os gears que você pega. É muito útil. No azulzinho nós temos Repost. Quando você bloqueia um ataque de inimigo em 7 metros, você dá 4.800 de dano físico de volta para o atacante. Esse efeito pode acontecer uma vez a cada 5 segundos. Isso é novidade, não tinha nas versões antigas, né, desse build, então muito útil. Outro que é muito bom, Cutting Defense, você dá 755 de dano mágico para atacantes toda vez que eles te atacam com dano de ataque direto. Em 7 metros, esse efeito escala com seu Max Health e pode ativar
encantamentos e poisons. Também é muito bom. Então esses dois aqui, os bichos estão te batendo, estão tomando dano junto com os sets que você está usando. Last Stand, quando você toma dano abaixo de 20% de vida, você ganha Major Heroísmo e ganha dano Ultimate a cada 1,5 segundos por 9 segundos. Muito útil naqueles momentos, né? De oh shit. E o Wrathful Strikes dá Weapon Spell Damage por suas habilidades de dano por estágio. Eu não botei, não precisei colocar, né? No caso aqui, uns defensivos para ele, porque Necro é muito duro, né? É osso duro de roer, então não há necessidade. Mas se você precisar, você pode modificar. Os únicos que eu acho que seriam bem úteis nesse build, você deve ter sempre, são esses dois, tá? Isso aqui faz muita diferença. E aí aqui no vermelho temos alguns úteis também aqui, né? O Siphon Spell estoura 300 de mágica por estágio quando você mata o inimigo, né? Toda hora você vai ficar com mágica. Sustain bom. Esse aqui, Pain's Refuge, reduz o dano que você toma em 2% para cada 2 efeitos negativos que você tem, até um máximo de 20% de redução de dano. Quando afligido com efeito de status, suas habilidades custam 25% menos, inclusive Block, por exemplo, Hold Dodge, etc. E Sustained by Suffering aumenta seu Health Magic Stamina Recovery em 30 por estágio, 150 de Health Magic Stamina Recovery. Beleza? Então é isso, galera. Esse aqui build, tiro porrada de bomba. Recomendo, muito bom, divertido. Na hora que você vai no dungeon, os bichos estourando, morre tudo, rapidão. Mesmo que os caras que você vá no dungeon não saiba ainda, né? Porque nem todo mundo nasce sabendo, não sabe como é que é. Não sabe, por exemplo, que no ES não tem auto-ataque. Que o auto-ataque é você que tem que bater, né? Então o cara não sabe disso, aí ele fica lá, vai lá. Quantos caras vêm no WoW, né? Aí o cara vem... Levante a mão que já teve uma situação dessa. O cara vem... Cria um personagem novo lá e faz um Warden, aí ele acha que é tipo WoW, ele fica de longe, usa skill, manda o urso dar patada, e aí o bicho demora 10 milhões de anos, porque o cara não sabe ainda como é que faz cancelamento de animação, como é que é a rotação certinha pra fazer, etc, né? Então, esse build vai te salvar a vida e é muito útil, inclusive para quem tá com o meu build indicado para iniciantes nesse jogo. Quer começar a tancar, faça tiro, porrada e bomba, você vai se divertir. É muito bom, tá? Fez o build, curtiu? Deixa aí nos comentários. Tem alguma dúvida? Quer ver se algum outro set poderia... Tem o Livewire, tem um monte de set que você pode substituir, galera. E aí, galera, acabou a luz, aí tipo, ficou faltando o final, mas é como sempre, se você curtiu, o joinha ajuda bastante. Se você não curtiu, não tem problema. Se você não conhece... Conheça, prometo, a maior, melhor, mais antiga guilda social e atividade do Elder Scrolls Online PC Norte América. Estamos recrutando sempre. Só mandar um e-mail para mim, aí tem tudo, como é que acha o Discord, como é que acha, entre em contato, mandar e-mail. E se você jogar em outra plataforma que não seja o PC e quiser achar uma galera legal, eu recomendo o Grupo Brasil Teso. Grupo verdadeiramente democrático da comunidade do Elder Scrolls Online brasileira. Valeu, é isso, valeu demais, muito obrigado, até o próximo vídeo, fui! But maggots, writhing in the filth of our own corruption, while you have ascended from the dung of mortality, and now walk among the stars. But you were once man, aye, and as man you said, "Let me show you the power of Talos Stormcrown, born of the North, where